Olá, eu me chamo Heloísa Supino Mendes, ex-aluna da Universidade de Brasília. Fiz parte do edital da FAP de 2022/2023 e a minha pesquisa de iniciação científica foi em literatura, cujo tema foi Sátira e Alienação na construção do narrador não confiável em Machado de Assis e Goethe. Então, fui orientada pela professora doutora Ana Laura dos Reis Correia e a gente pesquisou a sátira em obras desses dois autores, que eu trouxe um pouco sobre a introdução do meu trabalho, que a gente discutiu sobre o texto, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E aí a gente tentou usar essa figura do narrador não confiável como um veículo para destacar questões sociais e a hipocrisia da classe dominante. E aí a gente analisou esses dois autores, tendo como fonte teórica, influência teórica, os críticos Roberto Schwartz, Miguel Veda e o Lukács. E a gente analisou as obras a partir desses críticos, né? O meu texto de iniciação científica, ele foi dividido em três partes. A primeira parte, eu abordei a obra do Machado e as questões da sátira na construção ali do Brás Cubas, que é o protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E na segunda parte, eu falei um pouco sobre o Goethe e a questão dos sofrimentos do jovem Werther, com a consciência de um jovem infeliz, como diz o crítico Miguel Veda. E a terceira parte, eu fiz um contraponto entre as duas obras, traçando pontos similares e essa figuração dos narradores não confiáveis. E aí a metodologia foi a partir da crítica literária dialética, né, a qual minha orientadora segue, e que a gente vê justamente essa relação dialética entre literatura e sociedade, né, a partir do olhar dialético de explorar as contradições entre as obras analisadas e o mundo, visando assim o contexto na qual elas estão inseridas. Então, a partir da obra a gente analisa o mundo em que ela estava inserida. Então, uma análise histórica a partir de uma forma estética, digamos assim. E foi basicamente isso, a questão da metodologia. Um teórico que eu usei bastante nessa pesquisa foi o Roberto Schwartz, né? Que ele disserta muito sobre essa questão dos narradores não confiáveis do Machado de Assis, né? Principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro que foi absolutamente importante para mim foi o Ao Vencedor as Batatas, do Roberto Schwartz. E é bem interessante essa questão. Avançando nos resultados da pesquisa, então a gente analisou as características desses narradores não confiáveis nessas duas obras, né? E ambas as obras, elas utilizavam esses narradores para fins satíricos, fins de criticar a sociedade na qual esses narradores estavam inseridos. E o muito interessante a questão do Memórias Póstumas de Brás Cubas é que é uma autodenúncia, né, do Brás Cubas. Ele autodenuncia a classe a qual ele faz parte. E não é uma autodenúncia consciente, é uma autodenúncia inconsciente. E aí a gente cria aquela consciência contrária à do narrador, que o Robert Schwartz traz muito. E aí, em contraste, a gente tem o Werther como um narrador que expressa emoções intensas e subjetivas, mostrando por meio do personagem a crítica à sensibilidade excessiva e ao romantismo, a partir de uma consciência infeliz, né? E aí, os resultados do contraponto entre as duas obras é que, apesar das diferenças, ambos os narradores desempenham os papéis críticos em suas histórias e sociedades, destacando temas comuns como a alienação dos personagens e a crítica social subjacente, né? Isso revela como os autores exploraram a natureza humana e a sociedade por meio de narradores não confiáveis de maneiras distintas. Então, vale ressaltar isso, essa parte de maneiras distintas, sabe? E, por fim, nós temos a conclusão, que a gente explorou essas duas obras, e aí no Memórias Póstumas de Brás Cubas houve a representação da individualidade, do elitismo, da alienação alimentada pela riqueza. Já em Werther, a gente tem um narrador alienado intelectualmente e incapaz de expressar seus sentimentos para além da arte. E é basicamente isso, sabe? Conclusão aqui do trabalho. Aqui temos as palavras-chave e, por fim, as referências. E é isso, obrigada.